Olá, tudo bem? Mais uma mensagem de fé e esperança em meio às adversidades da vida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar um joinha e acionar o sininho para que você seja sempre informado quando tiver uma nova postagem, ok? Hoje nós vamos falar a respeito do tema a eficácia da oração. E com este vídeo nós finalizamos um estudo na primeira epístola de João. Então nós, durante esse período todo, viemos falando sempre no livro de João, com estudos e ensinos a partir dessa epístola tremenda, maravilhosa. É lógico que, de forma nenhuma, eu consegui extrair daqui tudo quanto poderíamos aprender. É muito breve os vídeos e os assuntos também poderiam ser muito mais dissertados, mas eu procurei pelo menos fazer uma síntese daquilo que, na minha opinião, é a minha opinião, eu achava que seria mais interessante e importante passar, mas a palavra de Deus, toda ela é muito importante, entenda dessa forma. E hoje eu quero falar sobre esse tema, a eficácia da oração. E em 1 João, capítulo 5, do verso 14 até o verso 21, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Nesse texto, nós encontramos uma palavra aqui que nos exorta a orar, sabendo que podemos receber se orarmos segundo a graça misericordiosa do Senhor. Ele começa dizendo aqui que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Aí de repente você pode falar, puxa vida, então do que adianta eu orar, porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus, caso contrário ele não vai me ouvir. Sim, é isso mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a vontade de Deus é boa, perfeita, e se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, as nossas orações serão, sim, ouvidas. Porque eu quero dizer para você o seguinte, que há orações realmente, que há pessoas que fazem, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Só para te ilustrar rapidamente, um dia, um irmão da igreja falou para mim que tinha uma pessoa que ele vinha conversando com ela, e essa pessoa estava muito mal, não estava legal, passando muito bem, chateada, aborrecida por conta de alguns problemas, e esses problemas estavam num relacionamento que ela tinha, e que ela queria oração, e que ela tinha perguntado se eu oraria por ela, e ele disse que sim. E aí pediu se ela podia ir aonde eu estava, se eu estaria lá no templo para que recebê-la e orar por ela. Eu disse que estaria, e eu fui para o templo e fiquei aguardando. Essa pessoa chegou e começou a conversar comigo, e começou a falar que ela estava num relacionamento de uma pessoa que não morava na cidade, morava numa outra cidade, que ele vinha era um viajante e que passava por ali, que ficava com ela nos finais de semana e tal, e que ela queria muito que ele a assumisse definitivamente. E aí eu disse para ela, mas e o porquê que ele não te assume? Não, é que ele tem uma outra mulher. Falei, peraí, você está pedindo para mim orar por você, para que este homem deixe a mulher dele e venha viver com você, é isso? Ah, mas ele disse que ele não vive bem com ela. Falei, meu querido, esse camarada, ele é uma pessoa sem caráter. Essa palavra que ele está dizendo para você é mentira. Se ele não estivesse vivendo bem com a mulher dele, ele já teria até se separado. Isso não é verdade. Esse camarada, ele é uma pessoa sem caráter, ele está enganando você e está enganando a esposa dele.
E agora você quer que eu ore a Deus, que eu peça a Deus por você, para que ele separe da mulher dele e venha morar com você? Esqueça, isso eu não vou fazer não. Eu posso até falar para Deus, para que Deus possa te abrir as portas e te arrumar um rapaz solteiro que não tenha compromisso. Isso eu posso orar para Deus. E posso orar também a Deus para que Deus coloque as mãos sobre ele e faça com que ele se arrependa desse pecado que ele está cometendo, porque ele está em adultério, você está em adultério. Você tem que se arrepender a Deus, pedir perdão a Deus e procurar um rapaz solteiro e não destruir um casamento. Ela ficou chateada, foi embora sem oração, não quis que eu orasse nesse sentido para ela não, porque ela queria o marido da outra. Então você percebeu como é que tem pessoas que mesmo sabendo que Deus não aprova isso, ela ainda quer que orar pedindo a Deus? Isso é contra a vontade de Deus? Lógico que não é. A vontade de Deus não é que aquele homem estivesse traindo a sua esposa. A vontade de Deus não é que ela estivesse vivendo maritalmente com um homem casado em adultério. Essa não era a vontade de Deus. Portanto, orar sendo a vontade de Deus, nós vamos receber. E ele diz aqui, sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ele ouve, sim. Mas a vontade de Deus é aquilo que seja perfeito, correto, que seja verdade, que não seja pecado. Então isso é a vontade de Deus. Deus não tem prazer no pecado. Não. Ele odeia o pecado. Aí vem dizer aqui no verso 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Muitas pessoas às vezes até dizem, né? Mas que é isso, pecado para a morte? Aqui tem uma colocação, né, que eu quero ler para você, que é o seguinte, um exemplo específico de oração é a intercessão, quando o irmão cometer pecado que não é para a morte. Por outro lado, João não estimula a oração para a restauração daqueles que estão em pecado para a morte. Esses são aqueles que, como os falsos mestres, manifestaram o espírito do anticristo ao negar o Pai ao Filho. Eles revelam a si mesmos como filhos do diabo e perdem a vida ao rejeitar Cristo. Esse é um pecado para a morte, que nós não devemos orar por eles. Se eles já rejeitaram, não perdemos tempo orando por eles. Não podemos orar, nem devemos orar. Esse que é o pecado para a morte. E ele diz, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não há para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, diz ele. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós precisamos entender que a vida eterna está em Jesus. Se nós não temos Jesus como Senhor e Salvador, nós não temos a vida eterna. A salvação nossa é em Cristo. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, arrepender-se dos nossos pecados, renunciar todo o mal. E, dessa forma, nós temos Jesus. A salvação não depende de nós, depende apenas e unicamente de Cristo. Se nós não tivermos Cristo, não temos salvação. Se nós temos Cristo, temos a salvação. Ok? Por hoje é só. Fique com Deus. Um shalom para você. Mas antes de sair do nosso canal, por favor, acione o sininho, deixe o seu like e, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Se inscreva, apoie o nosso canal e nos ajude para que possamos crescer e desenvolver este canal. Fique com Deus.